Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal do CEAGRAM, Centro de Estudos Avançados de Gestão de Riscos Ativos e Manutenção, para a nossa última live do ano, com o tema Manufatura Aditiva ou 3D, como muitos também gostam de chamar. Hoje teremos a presença do grande moderador Haroldo Ribeiro e dos nossos grandes professores, professor doutor Alexandre Augusto Massotti e professor João Alexandre Macluf, Renda Macluf, profissional aí responsável pela empresa Delta. O Haroldo, todo mundo conhece, velho de guerra no mercado, um dos maiores especialistas de 5S e TPM que nós temos aqui no Brasil e nas Américas, e proprietário, CEO e presidente da PDCA, que todo mundo conhece. O Alexandre também, um super professor aí de várias universidades, eles vão se falar rapidamente a respeito das suas apresentações. Eu vou me permitir fazer uma rápida compartilhamento de tela para falar para vocês o que é o CEAGRAM. Ok? Então, vamos lá. O CEAGRAM nada mais é do que uma reunião de professores que já há alguns anos vêm discutindo sobre os temas aí anunciados, gestão de riscos, ativos e manutenção. É nossa intenção fazer com que esse material seja cada vez mais multiplicado. Essa foi a finalidade que nós criamos os canais do YouTube, do Facebook e agora também no LinkedIn, temos a nossa página no LinkedIn. Aqui vocês podem ver onde nós estamos hoje sendo visualizados. O nosso e-mail é o ceagram.ind4.0gmail.com, que vocês podem nos contactar a qualquer instante. Aqui nós temos os profissionais que nos são bastante dedicados, né? Somos cerca de quase 40 profissionais e temos alguns outros, né, que já estamos recebendo como partícipes, apesar de não estarem aqui inscritos, mas aos poucos esse número vai crescendo. O que nós temos aqui também são as empresas que estão conosco. Eu só estou estranhando uma coisa, eu não estou vendo a tela alterar. Tenta clicar no mouse, Zé. Eu estou clicando no mouse. Agora dá um page down. E eu não estou. E o gozado que ele está no compartilhamento. Ah, já sei, Jean. É porque não está no modo de apresentação do slide. Põe no modo da apresentação. Ele não está no modo da apresentação, Jean. Apresentação dos slides lá, já. Mas, gozado, para mim ele está no modo aí apresentação. Vai dar. Não está. Agora vai estar. Clica aí. Muito estranho. Você tem duas telas no computador, Zé? Estou. É que você deve estar compartilhando uma, ele está exibindo na outra, não é isso? Ah, provavelmente. Então, você tem que compartilhar a outra tela. Sai do compartilhamento e volta e compartilha de apresentação, Zé. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Bem, bota o documento no formato de apresentação, compartilha e vai lá no onde está a apresentação. Mas ele está entrando exatamente na tela 2, o que não deveria estar. Aí você compartilha a tela 2.
Zen, você não está no modo de apresentação, ele está no modo documento. É por isso que não está passando. Na apresentação de slides. Então, eu estou clicando em cima da apresentação de slides. Bom, pessoal, é mais fácil. É por aí. Seguir, né? É mais fácil seguir, porque eu vou ficar brigando com o bicho aqui. É. Vamos fazer mais simples. Vamos ficar brigando. Vou falar na boca mesmo, porque alguma coisa deu errado aqui na minha apresentação. Bom, pessoal, então vamos lá. A intenção, então, do SEAGRAN é fazer com que todo o material que nós estamos aí, aos poucos, desenvolvendo dentro dos nossos estudos, seja também disponibilizado agora no YouTube, e a nossa intenção é que esse material seja transformado em material formal para que possa ser aí acessado por todos os profissionais nesse nosso querido Brasil. A intenção, portanto, do tema de hoje é manufatura aditiva. Eu agradeço imensamente a disponibilidade dos 3 profissionais. Eu vou passar a palavra agora ao Haroldo Ribeiro. Eu vou sair aqui de fundo de tela e só estarão presentes os 3 e sob a condução do Haroldo. Senhores, eu retorno às 21h05 para que a gente possa estar aí caminhando para o encerramento. Tá bom? Deus abençoe a todos. Bom trabalho e bom divertimento. Bem, boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao Milton Zen, que coordena o SEAGRAN, o Centro de Estudos Avançados de Gestão de Riscos Ativos e Manutenção. Esta vai ser a última live do ano, já fizemos diversas lives esse ano. Inicialmente, nós nos reuníamos todas as quartas-feiras, basicamente, para a gente discutir esse tema, para que a gente pudesse até melhorar o curso de gestão de manutenção, acrescentando agora em alinhado com a indústria 4.0. E agradecemos também a participação de todos que estão aqui no canal do SEAGRAN, SEAGRAN Indy 4.0. Já temos várias lives gravadas que vocês podem tanto assistir como compartilhar com os demais colegas de vocês nas redes de relacionamento. E se inscrevam no canal YouTube e, além de se inscrever, clique no sininho para que você seja alertado a todas as novas postagens que nós fazemos, inclusive as gravações da live, não é? Hoje, o próprio Zen falou aí, nós temos como tema a manufatura aditiva, tratando também da impressão 3D, só que alinhado com a indústria 4.0, né? E, para isso, nós convidamos 2 pessoas especialistas, ambos, além de profissionais da área, professores de curso de pós-graduação, que vai estar compartilhando conosco toda a sua experiência acumulada e que vocês podem, desde já, participar enviando perguntas. E vamos dar um espaço no final da live. Vamos concluir a live exatamente 9h08, 21h08, horário de Brasília, mas nós temos um espaço dedicado para que os convidados respondam as perguntas de vocês. Eu queria apresentar aí a vocês o professor, que é especialista em engenheiro João Alexandre, e o professor doutor Alexandre Massotti, conhecido como Massotti no nosso meio, e eles vão trazer para a gente um conjunto interessante de informações sobre possibilidade de uso e aplicação da impressão 3D, a manufatura aditiva na indústria 4.0, tentando demonstrar a grande utilidade que tem esses 2 elementos para a agilização dos processos no âmbito industrial. Então, eu dou já boa noite aí ao João Alexandre e ao Alexandre Massotti. E já lanço, Alexandre, eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente para o pessoal que está participando aqui da live, mas já lançando para ambos a pergunta que todo mundo quer saber inicialmente: o que é a manufatura aditiva, principalmente associada à indústria 4.0? Boa noite, Alexandre. Boa noite, João Alexandre. Boa noite. Eu queria agradecer o convite do Zen, né? Realmente é um prazer muito grande e uma grande responsabilidade. Primeiro, que eu estou com um time assim super competente, que é o Haroldo e o João Alexandre, né? Que são assim pessoas que entendem profundamente do assunto e militam já aí no meio industrial e acadêmico também há uma longa data também, né? Então, eu queria agradecer. E segundo, também é uma responsabilidade, né, que o Zen tem feito aí, né, um trabalho muito interessante para o SEAGRAN,
e nós estamos fechando o ciclo desse ano, né? Hoje é a última live do ano, já foram várias lives aí ao longo desse ano, então a gente tem que tentar fechar com chave de ouro, porque até o momento, né, está indo muito bem. Então, eu queria deixar uma mensagem, né, colaborativa aqui. Eu milito, né, na parte de indústria 4.0 desde 2012, eu venho acompanhando, né, o que o Acatec estava fazendo, em 2013, quando foi lançado, né? Montamos um laboratório, né, numa universidade ali no ABC, na época eu era coordenador do curso de engenharia de produção, e aquilo foi assim, um negócio muito interessante, porque a gente, né, se tiver oportunidade e tempo, eu vou falar um pouco sobre ele também, ok? Então, eu passo a palavra para o João Alexandre se apresentar, né? E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Fico muito honrado de fechar, né, esse ciclo de lives nesse momento com vocês. Bom, boa noite aí, meu xará Alexandre, boa noite, Haroldo. Milton, quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade da gente estar conversando aí com esse time aí que é de dar orgulho mesmo na gente. Eu atuo na área de tecnologia desde 1994, mais ou menos, e aproximadamente há 7 anos eu me dedico também à parte de manufatura aditiva. Eu atuo tanto em implementação de projetos na área educacional quanto na área industrial. E dos pilares da indústria 4.0, né, essa foi a área que a área que eu mais me dedico mesmo. Mais dedico não, é a área que eu me especializei em dedicar. E espero essa noite realmente, né, a gente tem uma responsabilidade de fechar o ano, né, depois de tantas lives aí que foram verdadeiros espetáculos. Vamos ver se a gente consegue hoje, pelo menos, manter o padrão aí. Boa noite a todos. Muito bem, já fizemos diversas lives falando sobre a indústria 4.0, não vamos ser aqui redundantes para informar o que é a indústria 4.0. Temos todas essas lives gravadas no nosso canal CEAGRAN, esse mesmo canal que você está assistindo essa live, mas que você possa compartilhar CEAGRAN e Indy 4.0. Todas as lives estão gravadas para que vocês possam assistir lá. Seguramente tem uma explicação até por outros profissionais falando o que é a indústria 4.0. Agora, eu queria saber, justamente aquela primeira pergunta que eu lancei aí para o Massotti, o que é, então, a manufatura aditiva? Por que essa denominação? E se você quiser já pegar carona, Massotti, falar por que é que é um dos pilares da indústria 4.0. E aí o João Alexandre pode complementar essa sua resposta. Ok. Então, mais uma vez, né, falando sobre a manufatura aditiva, ou manufatura avançada, ou impressora 3D, né, que são todos sinônimos, né, na verdade, quer dizer, o papel que ela representa dentro do contexto da indústria 4.0 é tão importante que a sua própria definição ela é muito fácil, né, quer dizer, é muito pequena. Ela é um dispositivo, né, que tem uma série, né, um conjunto de tecnologias, né, que eles geram um objeto, né, um produto projetado a partir de um modelo digital. Né? Então, esse modelo digital ele é gerado normalmente, que é a primeira fase, né, do uso da impressora 3D ou da manufatura aditiva, né? Ele é gerado, por exemplo, por um CAD, né? E com a evolução hoje, né, nós já conseguimos também ler fotografias, tem softwares que conseguem transformar a tecnologia num objeto 3D, por exemplo. Então, o que acontece, né? O CAD gera esse modelo digital, aí vem, né, a segunda fase, né, que seria, por exemplo, né, um software que vai, né, um slicer, né, que ele vai dividindo esse modelo, né, 3D, né, digital, ele vai fazendo fatias dele, né, gera um outro arquivo, né, o G-Code, por exemplo, que ele transporta, né, ou transfere, né, para a impressora, e ela começa a fazer o quê? Adicionar camadas, né, de material até que o produto esteja pronto, né? Isso aí gera uma série de vantagens, né? Quer dizer, isso aí é um processo totalmente integrado, né, a partir desde a concepção, né, do objeto, o projeto dele, né, em meio digital, até a obtenção daquele produto lá, né? Então, ele tem, assim, por exemplo, né, várias aplicações, ele tem várias vantagens, por exemplo, o custo, né? Ele tem, por exemplo, né, a possibilidade de reproduzir formas geométricas bastante complexas, ou significa projetos com detalhes ultra minuciosos e complexos também, né? E ele tem uma vantagem muito interessante, né, que eu pretendo falar um pouco mais na frente, que seria a parte de customização.
né, porque a gente fala das tecnologias da indústria 4.0, que são os 9 pilares, mas ela tem também por trás dela uma filosofia muito importante, que é alta produção com alta customização. Isso sobre aspecto, né, sobre aspecto de engenharia de produção, de sistemas de produção, é uma complexidade enorme sobre o aspecto tanto tecnológico como sobre o aspecto de gestão dos processos produtivos também. E eu considero, né, a manufatura aditiva como dos pilares o que tem a maior possibilidade, né, de fazer o quê? Uma disrupção desse negócio. Ele é uma tecnologia disruptiva mesmo, ok? A gente sabe, né, que ela vem crescendo, o uso, né, não só industrial, mas também o uso, né, nas nossas casas, em restaurantes, em lojas, enfim, ela está sendo bastante usada. E o crescimento dela aqui no Brasil é bastante interessante, né? Quer dizer, no mundo ela tem crescido em torno de 30% ao ano desde 2014, né? E estão se desenvolvendo várias outras, vamos dizer, tecnologias, que eu não vou me atrever a falar na frente do João Alexandre, que é o grande especialista, eu considero o maior especialista que eu conheço nessa área, né? Da parte tecnológica sobre a manufatura aditiva, as tecnologias envolvidas, né? Como é que acontece tudo isso, né? Então, eu vou me ater a isso daí, tá? Então, eu considero, né? De certo modo, ela é simples, né? Ela transforma o modelo digital, né? Vamos dizer, num produto, né? Final, com alta precisão e baixo custo, né? E principalmente com uma customização sobre maneira muito interessante, tá ok? Então, eu acho que eu ficaria por... João Alexandre, com relação à questão do por que é considerado um pilar, né, a manufatura aditiva, um pilar da indústria 4.0, e pegando já o gancho aí, quais são, na sua opinião, os departamentos, os setores, as áreas de uma empresa, principalmente a área fabril, que são mais beneficiados com a manufatura aditiva? Nós temos aí diversos departamentos que se beneficiam. Se a gente fosse citar todos, a gente falaria a fábrica inteira, né? Porque mas os principais, difícil, na sua opinião, né? João Alexandre? Os principais. Vai desde da manufatura ao marketing, a gente tem aplicação, né, dentro. Mas, digamos, especificamente para a parte industrial, as principais áreas que se beneficiam são as áreas de desenvolvimento de novos produtos, né? Tanto no quesito de design, quanto no quesito de operacionalidade de algum produto, de algum item. Essas são as áreas mais beneficiadas. Então, a gente fala muito da prototipagem, né? Utilizar a impressora para criar protótipos. Então, essa é a aplicação mais importante que tem. Só que nós temos aí, depois, na área de manutenção, por exemplo, uma aplicação muito forte da utilização da manufatura aditiva. Até só desmistificar um detalhezinho, uns falam manufatura aditiva, outros falam impressão 3D, e na realidade é a mesma coisa. Só que dentro da área industrial a gente trabalha com manufatura, a gente não trabalha com impressão. Por isso se adotou mais de se falar manufatura aditiva dentro da indústria e dentro do setor educacional, né, do setor acadêmico, falar mais impressão 3D. Mas voltando, né, a manutenção, ela se beneficia muito da manufatura aditiva, que a gente consegue, de uma forma muito rápida, produzir peças que eventualmente a gente demoraria para conseguir repor. Existem casos dentro da manutenção de fabricantes que não existem mais, você quebrou uma peça, você não acha mais aquela peça porque o fabricante não existe. Um equipamento é muito antigo e mesmo que o fabricante exista, ele não está mais fabricando peças de reposição para aquela máquina, ou ainda máquinas que são importadas, ela tem uma peça que precisa ser reposta e vai demorar, por exemplo, 60 dias o processo de importação, e a máquina não pode ficar parada esse tempo todo. Então, a gente trabalha fazendo o que a gente chama de engenharia reversa, né? Pega aquela peça, faz a digitalização daquela peça, pode ser ou através de CAD ou através de um escaneamento, dependendo da complexidade da peça. Geramos o modelo 3D que o Massotti já falou e mandamos aquilo para a impressora para ela gerar. Agora, na parte de design, né, a validação de design, né, tanto no quesito de anatomia, né, um produto, se ele tem uma anatomia boa de ser segurado, uma peça como uma tesoura, uma peça como um alicate, um martelo, uma manopla, que é muito importante você saber se ele vai ser adequado para as dimensões da mão de quem vai utilizar, e o pessoal realmente da parte de protótipo, que reduz eventualmente a fabricação de meses para dias de ter na mão uma peça para fazer um teste.
Certo. Ô, João Alexandre, e quais são as diferenças que existem nas diversas tecnologias que fazem parte da manufatura aditiva? E como é que a gente pode escolher, pode selecionar uma ou outra dessas tecnologias existentes de manufatura aditiva? Certo. Essa é uma das principais necessidades de uma consultoria antes de se inicializar um processo de impressão 3D, de manufatura aditiva, é selecionar qual a tecnologia vai se adequar para aquele projeto que nós estamos pensando em implementar. Então, isso vai depender muito se é para uma área de engenharia, se é para uma área de manutenção, se é para uma área de design. Cada uma das áreas utiliza-se de tecnologias diferentes. Então, hoje nós temos aí a tecnologia mais popular, que se chama FDM, que é uma tecnologia que ela funde plástico, né? Ela tem uma pequena extrusora de plástico na ponta que vai montando as camadas. Essa tecnologia mais difundida, que ela tem uma relação de custo-benefício muito boa, e ela é muito aplicada aos setores de manutenção, muito aplicado também no setor de design, e tem aplicações diversas. Na parte de protótipo, por exemplo, de produtos, a indústria precisa testar um projeto de uma engrenagem, existem projetos de um câmbio inteiro, um diferencial. O pessoal já existe tecnologias chamada DMLS, que é de sinterização de pó metálico. Então, você consegue criar peças metálicas quase com a mesma resistência, com as mesmas propriedades de uma peça fundida, porque é um laser que está juntando as partículas de pó de algum metal e praticamente fundindo essas partículas, tornando uma peça extremamente resistente, extremamente próxima às propriedades de uma peça metálica mesmo. E nós temos também depois outras tecnologias que utilizam resina, que são as tecnologias que trazem um melhor acabamento. Então, quando você precisa ter na tua mão uma peça extremamente realística, com um acabamento muito próximo do que seria uma peça injetada, né, uma peça muito lisa, que a gente não consiga, inclusive, visualizar as diferentes camadas que foram depositadas, existe a tecnologia existe tanto a tecnologia SLA como a DLP, que elas trabalham com uma resina que é fotossensível, então, ou através de LEDs ou através de laser, que vai fixando as camadas da peça. Mas são camadas que chegam a ter 2 centésimos de milímetro de espessura. Então, você imagina camadas de 2 centésimos, elas são praticamente invisíveis a olho nu. Então, cada área a gente tem que fazer um estudo, entender qual é o projeto que está querendo ser aplicado de manufatura aditiva, se vai ser, e inclusive também existe as que são dedicadas à parte de fabricação mesmo. Eu quero fabricar um volume relativamente grande de peças, existem soluções também para isso, né? Ô, João, para a gente entender um pouco, as pessoas que não têm ainda muita intimidade com as impressoras 3D para um fim industrial, né, com diversos tipos de materiais, comparando com a impressora doméstica de jato de tinta, há uma tendência de você ter uma impressora que ela consegue, a partir de poucos elementos, pouca matéria-prima ou insumos, ela fazer algum tipo de mesclagem, como acontece hoje nas tintas de impressoras, para gerar um determinado material com determinada propriedade? É mais ou menos isso? Olha, existe um tipo de impressora, que a metodologia de impressão dela é a PolyJet, que ela é uma impressora que você consegue colocar até 6 tipos de resinas diferentes dentro dela, com propriedades diferentes, e que você consegue misturar essas resinas. Então, você tem, por exemplo, uma resina que é flexível, uma resina que é rígida. Então, você consegue determinar que em determinadas partes daquele objeto que você vai estar imprimindo, vai usar um material 100% flexível, num outro lugar, um material que é 100% rígido, e em outros lugares uma mescla, 50% rígido, 50% flexível, ou 10% rígido e 90% flexível, que inclusive com isso você consegue até simular algumas texturas. Então, você está fazendo uma peça, por exemplo, que é aquela manopla do câmbio, né? Que a manopla do câmbio normalmente é de uma borracha, que é um pouco mais mole, não é uma coisa tão rígida, né? Então, você consegue fazer com que a parte interna dela seja rígida, a parte de cima, onde está marcadas as marchas, por exemplo, do câmbio, seja rígido e seja transparente, por exemplo, a última camada, e você consegue que a parte externa dela seja macia, como se fosse realmente uma manopla de câmbio.
Certo. Uma sorte. Também uma curiosidade que talvez as pessoas que não tenham ainda intimidade com as impressoras 3D para fins industriais, a empresa que vai comprar essas impressoras, seguramente elas vão eleger uma determinada impressora para uma determinada função, já que a gente tem impressoras para diversas funções. Agora, em que momento é desvantajoso você ter uma impressora 3D numa linha de produção? É quando você tem um processo de alto volume, que não precisa de tanta personalização do produto, é isso? Eu considero, vamos dizer, no momento atual, vamos dizer, o contrário. Tá? Então, você pega, por exemplo, a indústria 4.0, ela tem aqueles pilares, mas ela prega uma coisa muito importante, que para os sistemas de produção é uma dor de cabeça, alta customização. Então, se a gente pegar a história, né, vamos dizer, de como evoluiu, né, os projetos, dos processos de produção, eles começaram, por exemplo, né, quer dizer, o posicional. Ou seja, o produto ia sendo montado no mesmo lugar, né, os equipamentos, as pessoas iam chegando lá, isso há muito tempo atrás, né? Até que eles começaram a fazer o funcional, aí a segunda revolução industrial, né, foi criado na linha de montagem. Só que a linha de montagem, o que acontece? Como ela era, né, quer dizer, na verdade, ela era puxada mesmo, era uma corda puxando tudo aquilo lá, eu podia ter baixíssima customização. Então, os processos, né, de produção que você tem uma alta produção, eles têm poucas customizações. Né? Eles são praticamente os mesmos. Né? O Ford falava isso. Você pode ter qualquer carro, desde que ele seja preto com estofamento vermelho. Pode escolher o que você quiser. Então, o que acontece? No mundo de hoje, as coisas mudaram um pouco. As empresas, de alguma maneira, né, tem várias pessoas aí do setor automobilístico, né, que participam do Ciagran, que estão nos assistindo também, eles, de alguma maneira, tentaram mudar um pouco, vamos dizer, essa falta de possibilidade de customização, criando módulos. Então, se a gente pegar os nossos carros hoje, eu tenho no mesmo módulo, lá no mesmo conceito, eu tenho uma Station Wagon, eu tenho um sedã, eu tenho um coupé, quer dizer, eu crio módulos lá e eu consigo dar uma certa customização. Mas quando nós falamos em customização em massa, as tecnologias de manufatura que nós temos hoje, elas não conseguem fazer isso daí. Né? É como se eu comparasse, por exemplo, um fast food que tem alta produção, mas se eu quiser um sanduíche diferente, eu não consigo. Mas a padaria... Aliás, Massotti, se você quiser tirar um queijo, né, de um cheeseburger, você não consegue. Nós temos que falar com o gerente, né? Eu vou ver se o gerente deixa fazer, ele não consegue. Por outro lado, uma tecnologia ultra simples, aquela chapa quente que tem na padaria, ele faz lá o sanduíche que ele quiser. Alta customização. Né? Então, o que acontece? A única maneira que nós temos, né, de customizar em massa é descentralizar a produção. Então, é por isso que eu entendo que, vamos dizer, a impressora 3D, ou a manufatura aditiva, né, ela vai conseguir possibilitar isso daqui. Por quê? Eu falei muito rapidamente, eu fiquei preocupado com o tempo, mas o primeiro passo, né, da manufatura aditiva, o que é? Baseado no modelo digital, eu transformar um projeto de um produto num projeto real. Né? Então, através de um modelo digital. Então, o que acontece? Eu posso transferir, né, por exemplo, o meu projeto ou o meu produto de forma digital e construir aonde eu quiser. Isso que acontece me gera a possibilidade, né, de eu colocar, por exemplo, né, vários postos de manufatura espalhados pelo mundo, produzindo produtos um pouco mais diversificados. Né? Então, eu acho que ela tem um papel enorme. A gente fica pensando, mas espera um pouquinho, aquela impressora 3D que eu vi lá no demonstrativo da escola do meu filho não vai conseguir fazer uma coisa desse tipo. Mas se nós pensarmos, por exemplo, que no passado, né, as impressoras que nós tínhamos em casa eram aquelas que ficavam lá, né, de agulha, um barulho danado, que tinha pouquíssima flexibilidade, e hoje uma impressora, ela se comunica, né, vamos dizer, por Wi-Fi, com o nosso computador, com o nosso escritório, com todo mundo, ela é o scanner, enfim, ela mudou completamente, né, o conceito da impressora, quer dizer, ela faz um monte de coisas, inclusive imprimir. Então, eu entendo que a manufatura aditiva, ela vai propiciar isso daí em alguns momentos. Isso já é uma realidade, por exemplo, uma fabricante de tênis. Né? Então, o que acontece? Ela tem espalhado por lojas, né, alguns scanners, que a pessoa coloca o pé lá, okay? Ele escaneia o pé da pessoa,
né? Ele vai lá, ele escolhe qual modelo que ele quer, ele volta daqui a 2 horas, dá uma volta pelo shopping que o seu tênis vai estar pronto. Então, ele monta na hora alta customização, né? Quer dizer, demora 2, 3 horas ainda. Agora, repare, como o primeiro sinal é o digital, aquilo fica guardado. É por isso que o conceito da indústria 4.0, eu tenho a internet das coisas, o Big Data e tudo mais, a partir do momento que a pessoa colocou o pé ali, ele já foi para a nuvem. O que acontece? Ele vai lá, compra o tênis dele, tá certo? E na próxima vez, o que vai acontecer? Eles vão querer, eu quero comprar um outro tênis. Eles vão pedir, se a pessoa tiver com tênis, para escanear o tênis, porque eles querem ver como é o tipo de pisada que aquela pessoa tem. Né? Quer dizer, eu posso ter o mesmo número, né, de uma outra pessoa, mas um piso diferente. Se eu sou mais magro, mais gordo, torto, pé chato, enfim. E a partir dali, o que acontece? Em qualquer lugar do mundo, a pessoa pode comprar um tênis, né, com a pegada dele. Ou seja, digital está lá. Né? Quer dizer, então isso para um tênis que é 2 horas, 3 horas e tudo mais, isso aí, por exemplo, é um scanner pequeno, né? Hoje é uma realidade. Só que a gente não pode fazer, por exemplo, uma inferência do futuro com as tecnologias que nós temos hoje. Claro. Nós somos da época, por exemplo, que a gente alugava fita cassete para assistir um filme. E se a gente pensar o resultado disso, eu queria ver um filme, eu não queria uma fita cassete. Aliás, a gente era multado, né? A gente era multado se entregasse ela sem rebobinar, porque você tinha que rebobinar, enfim, mas aquilo era um transtorno. Se nós pegarmos hoje, nós queremos um filme, e nós temos. Né? Quer dizer, a gente liga a televisão, nós temos vários aplicativos aí que tem exatamente, né, aquilo que nós queremos, né, que é o filme. Eu acho que a impressora 3D, como o mecanismo dela é a forma digital, isso vai acontecer com o produto também. Inclusive, eu acho que isso vai colaborar significativamente com a parte de segurança, a parte legal da coisa, a parte da pirataria. Porque a empresa, ao invés de vender uma peça que pode ser copiável, né, eu vou crescer com o meu estoque, vou fazer um monte, né, de outros custos que poderiam ser evitados, o que acontece? Na hora que eu precisar daquela peça, eu não preciso pagar, vamos dizer, um transporte, se a peça foi importada, por exemplo, vem de avião porque é urgente, vem não sei o quê, ele ainda vai ter o prazo de fabricação, ele basta mandar o desenho daquela peça e eu imprimir aqui, legalmente. Perfeito. Quer dizer, então, eu acho que isso muda significativamente todo esse processo, né, vamos dizer, aí da configuração dos sistemas de produção. Né? Então, é por isso que eu acredito, né, eu lembro que numa outra live, que eu estava junto com o João Alexandre também, eu respeito exatamente, né, vamos dizer, ele conhece muito sobre manufatura aditiva, e eu disse a ele, olha, eu acho que é a tecnologia dos pilares lá a mais disruptiva de todo esse processo daí. Porque ela tem, assim, uma possibilidade de você modular as coisas, que é muito importante, porque a saída dela, né, é um produto que tem várias tecnologias, a entrada dela é sempre o meio digital, que é o conceito da indústria 4.0, que é totalmente, né, conectada. Isso é no ramo industrial, né? Agora, eu acho que ela vai fazer certamente parte da nossa vida, inclusive, né, já existem algumas aplicações também da comida ser feita através da impressora 3D. Né? Quer dizer, lógico, eu não posso pedir um cardápio sofisticado, eu quero uma lagosta, seria ótimo, né? Eu quero uma lagosta, eu faria uma lagosta aqui em casa, né? Mas tem algumas coisas que ela já faz. Então, o que acontece? Para nós armazenarmos, eu não preciso mais ter uma receita de bolo, tá ok? Se eu tiver os ingredientes, né, nós temos também que pensar numa tecnologia que vai estar avançando, como ela já avançou nos últimos 5 anos, né? Então, para que eu votei aqui, né, um monte de bolo que pode estragar? Aí eu mando fazer na hora lá e isso vai acontecendo, né? Então, eu acho, né, que a tendência de uso dela ela vai ser bastante grande, ela vai realmente viabilizar, no meu modo de ver, os conceitos da indústria 4.0, mas ela vai, do meu modo de ver, descentralizar a produção. Então, eu acho que nós vamos ter, por exemplo, assim como no passado nós tínhamos, vamos dizer, empresas especializadas em impressão, né? A gente contratava aquelas empresas, então o cara tinha um A0, um desenho A0, um desenho A1 e tudo mais.
né, nós podemos ter aí centrais vamos dizer, de manufaturas aditivas um pouco mais sofisticadas, né? Eu não vou avançar mais no tempo, porque eu acho que eu já falei demais. Eu me entusiasmo muito com esse negócio, mas... Viaja, né? Apresentação. Ok, tem várias perguntas aqui chegando, a gente daqui a pouco vai dar espaço para as perguntas, Okay. Mas, João, agora pegando carona aí no que o Massotti falou, João Alexandre, a gente tem lives gravadas, volto a repetir para vocês que estão aqui acompanhando essa live, no nosso canal CEAGRAN Indy 4.0, mostrando quais são os pilares justamente da indústria 4.0, mas eu queria saber, na sua opinião, João Alexandre, qual desses pilares a manufatura aditiva mais se conecta, né? E qual a que tem maior dependência uma da outra, ou seja, esse pilar da manufatura aditiva ou a manufatura aditiva desses pilares, qual tem maior dependência uma da outra, na sua opinião? Todos os pilares da indústria 4.0, eles são interligados, né? Eles são sempre dependentes muito um do outro, não tem algum que a gente fala, esse aqui trabalha de uma forma independente dos outros, até porque não teria sentido essa integração da indústria 4.0 se fosse assim. Mas o que a gente pode citar, por exemplo, uma dos pilares que se beneficia demais, se auxilia demais da manufatura aditiva, é o setor de robótica. Dentro da área de robótica, com muita constância você tem que estar criando adaptações de dispositivos para segurar uma peça, dispositivos para empurrar uma peça, dispositivos para deslocamento, enfim, realmente uma área que é extremamente conectada à robótica com a indústria, com a manufatura aditiva. E a manufatura aditiva também depende, se nós formos pensar, muito da parte de cloud computing e também muito da parte de cibersegurança, porque hoje todas as impressoras 3D profissionais, elas são interligadas dentro da rede da empresa, inclusive com acesso remoto, com acesso via internet. Eu posso hoje ter uma impressora dentro da empresa que eu, do meu escritório, da minha casa, por exemplo, eu tenho impressora dentro do escritório, da minha casa eu posso disparar um trabalho na impressora se ela estiver ociosa naquele momento. Só que isso envolve também o quê? Também envolve segurança. Eu preciso saber se esse sistema da impressora 3D, a partir do momento que ele está permitindo um acesso pela internet dentro de um equipamento que está dentro do escritório, se isso não me abre uma porta para a utilização de outras formas da rede, né, estando externo. Agora, o pessoal daqui também trabalha muito com simulação, é muito importante os protótipos feitos, né, com impressora 3D. Né? A gente vê o pessoal que trabalha com realidade virtual, realidade aumentada, se beneficiando demais de poder desenvolver modelos de impressão 3D para simular equipamentos que são muito grandes, mas que para efeito de realidade aumentada, o tamanho dele não importa muito. Então, você imprime aquele modelo num tamanho mais reduzido. E dentro da própria manufatura, de uma forma geral, o Massotti já citou aí exemplos, né, fabulosos, né? Imagina a gente ter uma impressora 3D em casa e quase tudo que eu for comprar, hoje em dia os objetos, eu posso não comprar mais objetos, né? Comprar o desenho do objeto e imprimir em casa. Agora, pensa numa indústria que, por exemplo, ela tem um centro de produção em São Bernardo do Campo, de uma peça, e a empresa está um pouco sobrecarregada, fabricar uma outra peça que está chegando lá não é possível, mas ela tem um centro de manufatura lá em Curitiba, por exemplo. Se é uma peça feita por processo de injeção, por exemplo, o que você vai ter que fazer? Pegar aquele molde de injeção, emitir uma nota fiscal, chamar uma transportadora, enviar para Curitiba, torcer para não ter nenhum acidente no meio do caminho ali com o caminhão, que aquele molde chegue em segurança até o destino dele. Chegando lá, vai ser montado numa máquina, né, um processo de setup que é um pouco demorado, né, demora aí 4, 5 horas para a máquina começar a fabricar. E se você tem essa mesma peça, se o processo for por manufatura aditiva, o que você envia para Curitiba é um e-mail, um arquivo digitalizado anexado, e acabou. E começa a produzir lá. Não tem molde, não tem transporte, não tem nota fiscal, não tem burocracia nenhuma, né? Então, hoje, assim, né, a manufatura aditiva, ela traz para a indústria 4.0 uma agilidade muito grande em uma série de processos, e ela realmente está muito integrada com a parte de cloud computing, com a parte de robótica, né, uma complementando a outra dentro da tecnologia que favorece.
Muito bem, o Massotti já mostrou para a gente as tendências do uso, né, da manufatura aditiva. E eu queria saber se há algum benefício da manufatura aditiva para relacionado à sustentabilidade, né? O que é que você acha que vai ter de benefício sustentável com relação a essa nova tecnologia, Massotti? Eu acho que os benefícios são, assim, vamos dizer, bastante mensuráveis, né? Eles não são subjetivos, eles são objetivos mesmo, né? Bom, o primeiro aspecto é o seguinte, é uma tecnologia não poluente, né? Isso daí, quer Opa! dizer, ela faz lá, né, por exemplo, vamos dizer, a deposição, né, que seja por fusão, enfim, por laser, né? Então, ela não é poluente, né? Ela, por incrível que pareça, trabalhando com todos esses processos, ela tem um baixo consumo de energia, né? Ela não consome muita energia também. Isso, se nós pensarmos, por exemplo, principalmente, né, nos países europeus, tal, eles têm, por exemplo, vamos dizer, a geração de energia elétrica deles vamos dizer, são de fontes poluidoras, né? Carvão, o diesel, né? Enfim, a própria, como é que chama? A atômica, né? Ela também, vamos dizer, ela é muito poluente. Nós já tivemos vários exemplos no mundo aí de vazão, né? Eu acho que é o seguinte também, para você gerar um produto, você não vai ter o descarte dos moldes, por exemplo. Né? Então, o exemplo que o João Alexandre deu, que eu preciso fazer lá alguma coisa, eu tenho que transportar o molde e tudo mais, né? Eu não tenho esses moldes, né? Quer dizer, eu tenho um desenho, né? Quer dizer, essa ligação, vamos dizer que a entrada dela é o meio, né? Vamos dizer, não é o meio físico, é o meio digital, isso é muito importante. Uma outra coisa, tem vários produtos que o descarte da embalagem é altamente poluente. Então, nós temos, por exemplo, né, produtos que muito maior volume dele, né, é de isopor para tentar proteger aquele produto, que ele é frágil, né, que tem uma série de coisas, e aquilo lá para você descartar depois, né, é altamente poluente. E se você produz o seu produto ali, você não vai ter, por exemplo, vamos dizer, essa necessidade, né, de descarte. E eu acredito fiamente, né, que, por exemplo, vai existir uma tendência, né, de descentralização, vamos dizer, da produção. Né? E isso aí eu acho que é o seguinte, a gente já não consegue mais concentrar cada vez mais, né, nos grandes centros o nosso trabalho. Nós temos que descentralizar, isso aí não vai ter outro jeito. Né? Então, o que acontece? Nós vamos ganhar também, se a gente conseguir uma certa descentralização, nós vamos conseguir também diminuir, vamos dizer, o transporte e, consequentemente, também a poluição. Embora, né, a gente pode pensar também que quando nós atingimos um nível desse, que provavelmente, né, pode ser daqui a 20 anos, 10 anos ou 30 anos, não deve existir, com certeza, com certeza não vai existir mais, vamos dizer, os carros movidos, né, a combustão. Né? Então, isso também, mas evita, por exemplo, o transporte também. Então, eu acho que os benefícios, né, da sustentabilidade em relação à manufatura aditiva são fantásticos, ok? E tem realmente um ganho muito grande para o meio ambiente. Essa é a minha concepção do negócio. Muito bem, já tem muitas perguntas aqui. Eu gosto sempre de participar de lives, não aqui fazendo essa mediação, mas de participar, porque nós trocamos comentários com os demais participantes, isso enriquece bastante, não somente com os debatedores, mas as pessoas que participam da live, muita gente participando aqui proativamente, Ricardo Morilovski, Carlos Cardoso e outras pessoas especialistas, não dá para citar todas, porque são muitos comentários, mas a Eliana, ela faz uma pergunta, pode ser para qualquer um dos dois, sobre uma possível aplicabilidade, de maneira mais evidentemente intensa, da manufatura aditiva, por exemplo, na área educacional. Na parte didática, na didática de uma educação, não é? Você utilizar a impressora 3D para facilitar entendimentos. Eu me lembro muito bem, gente, que quando eu aprendi a biologia, né, sempre com aquelas figuras no livro, e um professor inventou na época de levar um esqueleto para a sala de aula, o entendimento nosso de um corpo humano, né, da parte óssea, do corpo humano, para mim ficou muito mais evidente, vendo ali em 3 dimensões um esqueleto humano. Então, já tem aplicação para prótese, por exemplo, você conseguir, através de uma imagem, que hoje já nós temos condição de tirar a imagem, transformar essa imagem numa impressora 3D, num protótipo que você possa utilizar sem precisar de toda essa estrutura que hoje nós temos, de ter que fabricar de maneira muito artesanal, vamos dizer assim,
uma prótese específica para determinada aplicação. Eu só vou começar e depois vou passar a palavra para o João Alexandre, mas eu queria falar uma experiência, né, de uma live que eu assisti dele, que ele imprimiu lá o pulmão, os 2 pulmões de uma pessoa, né? E ele mostrou lá o pulmão e falou, olha, pessoal, eu fui descobrir só depois que eu imprimi isso daqui que o coração fica no meio do pulmão. Né? Se eu olhar um desenho, por exemplo, assim, eu jamais desconfiaria que acontece. Olha, tem um buraco aqui que o coração fica no meio. Né? Quer dizer, então isso sobre o aspecto didático é uma coisa fantástica, né? E só para complementar, depois eu gostaria que o João, né, ele fizesse uns comentários dele. Eu acho que ela já é bastante usada hoje numa medicina mais sofisticada. Porque então você pega na parte de treinamento, no aprendizado, por exemplo, dos médicos, como ele vai criar um plano de cirurgia, isso é usado no Brasil. Então, por exemplo, vários neurocirurgiões, eles têm que ser precisos. A pessoa tem um coágulo do cérebro, ele tem que atacar assim, mas são microns, não é milímetros mais que ele tem que tentar. E qualquer erro que ele possa ter, ele pode deixar a pessoa, né, ou com vamos dizer, com um problema para o resto da vida, ou mesmo matar ou tirar, por exemplo, o movimento e alguma coisa. Então, o que ele faz? Ele escaneia, mais uma vez, a vantagem do primeiro passo ser digital. Ele escaneia todo, vamos dizer, a cabeça da pessoa, o cérebro e tudo mais, ele tem tudo aquilo em 3D, ele localiza, né, o coágulo, e ele cria rotas de entrada, como é que ele vai entrar no cérebro sem danificar nada. Isso aumentou substancialmente, né, o índice de sucesso dela e reduziu a 1/3 o custo de uma cirurgia, vamos dizer, neurológica. Isso aqui já é feito no Brasil, né? Então, eu acho que a medicina vai tirar muito proveito, a engenharia também vai tirar muito proveito. Se você faz um projeto e vai entregar, por exemplo, um projeto, pô, será que eu esqueci algum detalhe? Para quem está aprendendo, quer dizer, então ele começa a aprender com os erros e os acertos que ele tem no projeto. Então, eu acredito, né, a Eliana que perguntou, nossa colega, né, ela vai ser muito importante. E para os alunos, né, vamos dizer, do primeiro nível lá, né, do ensino médio, do ensino básico lá, né, eles também vão poder, né, usufruir bastante desses negócios para, vamos dizer, tirarem pelo menos algumas dúvidas. Eu não sabia que tinha um buraco para caber o coração no meio do pulmão, né? Eu achei que foi fantástico esse exemplo que o João Alexandre colocou na live dele, porque isso aí representa uma série de conceitos que estão envolvidos aí no negócio. João Alexandre, você quer complementar? Porque tem outras colocações aqui, se você acha que vale a pena em função dessa riqueza que o Massotti falou aí, porque tem outras perguntas aqui chegando, hein? Depois, se a Eliana quiser conversar mais detalhadamente também, fica à vontade para me chamar, mas implementação de impressão 3D na educação é minha maior especialidade, né? Então, a gente vê, assim, um número de benefícios gigantesco no aprendizado. Imagina que eu tive um colégio onde o professor foi ensinar lá na aula de ciências como funcionava uma sinapse cerebral, né? A todas as ligações dos neurônios, como que funcionava, tudo mais. E os alunos saíram da aula, evidentemente, né, com 1 milhão de minhocas na cabeça aí, pensando como que essa sinapse... E quando foram conversar com o professor que cuida do laboratório, isso foi no Colégio Magno, ele foi em busca de um modelo de uma cadeia de neurônios, como que ela era para imprimir em 3D. E ele imprimiu essa cadeia de neurônios, e aí os alunos foram ter lá a ideia, ou como que eram aquelas ligações que existiam entre os neurônios, que eles só vislumbraram como isso era, e na realidade, imagina a diferença no aprendizado. Imagina você falar sobre um castelo que foi construído na Alemanha, né? E por que o castelo, de um lado, ele tinha uma torre alta, do outro lado, ele tinha uma torre baixa. Se você tivesse modelo na mão e mostrar, olha, essa torre era alta porque desse lado tinha uma montanha e precisava ser alta para você visualizar além da montanha, e do outro lado não precisava torres tão altas porque era um vale, era fácil a visualização. Além de ter uma possibilidade de integração de matérias, ter uma possibilidade dos alunos fazerem projetos para solucionar problemas reais do nosso dia a dia e ver soluções diferentes para os mesmos problemas, se materializando. Quer dizer, aquilo não fica só na ideia, só na cabeça do aluno. Ele vai lá, faz, imprime e testa o resultado. E a gente pode, através de diferentes soluções, avaliar diferentes resultados, que é uma coisa fantástica em termos de aprendizado.
Muito bem. O César Rebelato, ele fez uma colocação aqui interessante, que inclusive, viu, César, estava previsto para a próxima quinta-feira a gente fazer uma live justamente para tratar da questão de sigilo e proteção de dados. Nós temos no nosso grupo do CEAGRAM, só lembrando a você, CEAGRAM é o Centro de Estudos Avançados de Gestão de Riscos Ativos e Manutenção, compõe aí, conforme o Milton Zen falou, aproximadamente 40 profissionais, entre os quais um advogado especialista em proteção de dados. Então, cabe para essa sua pergunta uma resposta um pouco mais intensa, que nós estamos prevendo, então, fazer essa live, que seria na quinta-feira agora, como uma das principais lives, ou as iniciais lives que a gente vai fazer durante o ano 2021, aqui no canal do CEAGRAM, CEAGRAM Indy 4.0. Temos aqui perguntas aqui do Cardoso, falando uma comparação, João Alexandre, do sistema do Uber atual, se a gente não vai ter uma tendência, quem sabe, de uma uberização da manufatura aditiva, até para poder otimizar a utilização desse equipamento ou dessa tecnologia. O que é que você acha? Aqui no Brasil eu ainda não conheço, mas fora do Brasil já existem centros que você pesquisa quem pode fabricar aquela peça, manda a peça, ele distribui para diversas empresas, as empresas te devolvem um orçamento, um prazo para fabricação. Já existe um pouco dessa uberização, principalmente para peças de menor complexidade. Quando a indústria precisa de uma peça mais técnica, que envolve resistência, que envolve algumas outras propriedades, tem que ser alguma coisa mais especializada, aquilo ou é feito internamente, ou numa empresa que você tem uma qualificação técnica já previamente determinada. Agora, a pessoa quer fabricar uma saboneteira, ela quer fabricar um vaso que ela mesma desenhou, né? Que não envolve, basicamente o principal ali vai ser o acabamento, não vai ser tanto as propriedades. Realmente já existe fora do Brasil, eu já conheço uns 3, 4 centros de fabricação que funcionam mais ou menos desse tipo. Massotti, quer complementar a resposta do João Alexandre? Eu concordo plenamente com ele, né? E eu acredito que vão ter, né, birôs, né, para fazer alguns serviços, né, que inclusive viabilizam economicamente para projetos assim, muito específicos, né? Quer dizer, o uso, né, em horas mensais, por exemplo, né, se você compartilhar isso daqui, fica muito mais acessível para vários, vamos dizer, vários participantes, né? Certo. João Alexandre, a Eliana vai te procurar sim, né? Ela está muito interessada aí da aplicabilidade da manufatura aditiva para a área educacional, que é o seu forte, inclusive, né? Temos uma colocação aqui de uma pessoa que sempre está presente na nossa live, que é o Ricardo Morlovski. Inclusive, quando ele vem participar, João Alexandre, ele traz pessoas da própria empresa dele para que possa essas pessoas também formar massa crítica com relação aos temas que nós discutimos aqui na nossa live do CEAGRAM. E ele pergunta a questão da criatividade, né? A importância da criatividade nessa tecnologia da manufatura aditiva. O que é que você acha? A manufatura 3D, ela te dá uma liberdade criativa total, porque quando você produz qualquer coisa, né, através de um processo de impressão 3D, a máquina ela não enxerga aquilo como um objeto, ela enxerga aquilo como um monte de camadas empilhadas. Então, para ela não faz diferença o formato, se é cúbico, se é esférico, cilíndrico, se tem curva, se tem chanfro, se tem... Não importa o desenho, ela vai dividir em camadas e vai imprimir em camadas. Então, a tua liberdade de desenho, quando o teu método de produção será uma impressora 3D, ele é absolutamente total, você não tem limite. A gente tem um dos slides da nossa apresentação, fala assim, a gente imprime o que você puder imaginar, porque essa é a realidade, né? Não tem limitação geométrica. Você pensa inclusive o seguinte, numa manufatura convencional, diversas vezes você é obrigado, talvez, a ser mais criativo do que na impressora, ou fazer uma coisa em impressão 3D. Por quê? Pelas dificuldades de produzir uma peça. Então, tem peças que, às vezes, você tem que produzi-la em 3 ou 4 partes, porque ela tem certos detalhes internos que você não teria como usinar, você não teria como produzir. Então, você produz ela em diversas partes e gera uma montagem daquilo. E impressão 3D, muitas vezes, você pode fazer aquela peça uma peça única. Você simplifica até o projeto, né? Então, você tem os dois lados. Primeiro que não tem o limite do que você vai imprimir, né, é a tua criatividade.
E segundo, é que você vai precisar, eventualmente você vai ter que fazer um modelo em 3D, mas que ele vai ser fabricado por processos convencionais. Então, aí você vai ter que ter a criatividade de gerar um modelo pensando em outro tipo de manufatura. Aquilo é um modelo que vai ser feito em 3D, mas ele vai ser, na realidade, manufaturado, quando for em série, por um processo convencional. Ok. O Nilton Marchiori, que é o nosso colega, né, ele, inclusive, pegando carona nessa sua resposta, o Massotti também pode complementar, Massotti, com relação a se você já viu a aplicabilidade na indústria de imóveis, com relação à impressão 3D. Eu não consigo ver uma indústria que não tenha aplicação, né? A impressão 3D. Né? Todas elas têm. Dentro da indústria, por exemplo, eu tenho a impressão 3D implementada dentro de indústria química, eu tenho dentro de indústria de alimentação, enfim, N setores que se beneficiam. Dentro da indústria de imóveis, eu vou dar um exemplo aqui, nós temos um cliente que ela fabrica peças extrusadas para fabricação de imóveis. E essas peças, elas têm que fazer, assim como um modelo injetado, um modelo de extrusão, ele tem um molde metálico que é fabricado, é um molde que é muito caro. E, eventualmente, o que ocorre? Esses moldes, essas peças, elas têm que ser testadas. E se você gerar um molde para testar se uma peça encaixa na outra, tudo mais, e não encaixar por qualquer mínimo detalhe de projeto, você perde os moldes, né? Hoje eu te diria que dentro de uma indústria de imóveis, o que você poderia aplicar muito bem? Uma série de conexões que você precisa eventualmente, alinhadores para fazer montagem de peças, uma série, principalmente eu vejo na parte de desenvolvimento de dispositivos que auxiliem na fabricação do móvel. Talvez a gente não consiga imaginar alguma coisa lá dentro do móvel mesmo, que seja impressão 3D, mas eu imagino uma série de guias para fazer furação, você pode utilizar a impressão 3D, Opa. Guias para fazer montagem de encaixes, para fazer um alinhamento, deixar alguma coisa que tenha que ficar em esquadro, você usar um dispositivo feito em impressão 3D, por exemplo, tá? Você foi muito feliz porque eu acho, viu, João Alexandre, à medida que a gente vai tendo mais familiaridade e o próprio uso, vai também fazer melhorias no próprio processo das impressoras 3D, como sempre. O próprio usuário vai ser o propulsor das melhorias e dos avanços tecnológicos. Agora, Massotti, o César Rebelato, ele faz uma pergunta aqui interessante, qual a importância da avaliação de otimização topológica de um produto na manufatura aditiva? Você entendeu a pergunta do Rebelato? Não, qual a avaliação? A importância da avaliação de otimização topológica. Avaliação topológica. Tá. O que a impressora 3D ela pode colaborar? Eu não entendi bem a pergunta. Qual a importância da avaliação de otimização topológica, que ele coloca aqui, de um produto na manufatura 3D? A topológica que eu falo é quando, como a gente tem normalmente nos modelos, quando a gente tem que analisar a topografia da peça, né, de uma peça convencional, e em que a impressora 3D pode otimizar esse processo de identificar a topografia de talvez alguma peça para poder ela produzir, comparado com o meio hoje convencional de produção. Então, se eu entendi bem, eu acho que são dois aspectos. Um foi aquilo que o João falou, quer dizer, ela não escolhe a peça que ela vai fazer, porque como ela faz camadas, a partir do momento que ela tem um desenho, qualquer que seja a topografia, se é que eu entendi a pergunta, para ela isso não tem problema nenhum. Agora, o que ela pode, né, eu acho que pode acontecer, é aquilo que eu falei hoje, né, já existem, por exemplo, impressoras que elas partem de fotografias. Né? Então, o que eu posso fazer? Isso aí ajuda bastante. Né? Eu posso fazer um levantamento topográfico, se é que eu entendi, por exemplo, vamos dizer, vou fazer uma estrada, por exemplo. Então, eu tiro algumas fotografias topográficas e eu consigo transformar isso aí no produto e eu crio, por exemplo, né, alternativas de melhor rota para traçar uma estrada, por exemplo, ferrovia e tudo mais, né, com a rota mais econômica. Aí eu acredito que sim, pode usar, se for nesse sentido. Tudo vai depender também do próprio software, né? Porque à medida que você tem um software que consiga fazer essa transmissão, né, de um físico para o comando da impressão, sai a peça conforme o João Alexandre falou. Pessoal, temos agora um problema grave aqui.
que o nosso tempo está se esgotando, não é? Então, eu queria, já me aproximando do final, primeiro agradecer a vocês dois por estar aqui presente. Daqui a pouco o Milton Zen vai estar conosco aqui para fazer o encerramento formal da nossa live. Queria agradecer muito ao convite que foi feito para eu ser o mediador dessa discussão de alto nível. Eu aprendi bastante com vocês dois aqui. Nós participamos nas nossas reuniões sempre com um tema, e por mais que a gente debate, a gente pensa que já aprendeu com vocês dois, uma live como essa nos enriquece, seguramente traz também uma riqueza de conteúdo para as pessoas que estão participando aqui online, como também essa live fica gravada no nosso canal CEAGRAM Indy 4.0, assim como estão as outras lives. Desde já eu convido vocês que estão assistindo a live online ou gravada que compartilhem esse canal com a sua rede de relacionamento. Desde já assina o canal, clica lá no sininho, porque nós vamos fazer diversas lives em 2021. A gente já tem uma lista aí, uma sequência. E eu queria, então, agradecer a vocês dois, mas deixaria para o Milton Zen coordenar as considerações finais de vocês e, portanto, o final da nossa live. Milton Zen, muito obrigado aí pela confiança. Excelente trabalho que você fez, disseminando, proporcionando, né, que a gente dissemine informações com a gente mesmo, que faz parte do grupo, com outras pessoas. E eu parabenizei muito você por essa proatividade de realizar esse trabalho, de estar coordenando com maestria esse Centro de Estudos Avançados de Gestão de Riscos Ativos e Manutenção. Obrigado, Milton Zen, obrigado, João Alexandre, obrigado, Massotti. Obrigado. Senhores, eu vou me permitir fazer apenas um comentário. Fico bastante grato por suas palavras, Haroldo, mas o importante é nós nos recordarmos que nós não somos ninguém sozinhos. Na realidade, nós somos o resultado de milhares de pessoas que vieram antes e que hoje estão conosco. Então, se nós fizermos uma avaliação da nossa história pessoal, familiar e social, de tudo aquilo que nos trouxe até os dias de hoje, nós somos a reunião de todos, somos a reunião de milhares de pessoas. Ninguém faz nada sozinho, não existe time campeão que só tenha um, né, que faça a sua parte. E eu diria o seguinte, eu gosto muito de estar próximo de grandes campeões. E vocês aqui são um exemplo disso, né? E o que eu mais prezo é ter amigos e profissionais que estejam, pelo menos, imbuídos do espírito solidário de fazer as coisas acontecerem. O CEAGRAM é exatamente isso. A nossa intenção é reunir grandes profissionais, grandes professores, grandes mestres e doutores deste mundo atual que nós estamos vivendo hoje, que é a indústria 4.0, que tanto precisa de informação no Brasil. Essa é a única intenção do CEAGRAM. Eu que fico extremamente grato por ter profissionais como vocês que se dedicam e têm se dedicado ao estudo e ao próprio centro. São profissionais de excelência e a cada live que passa, eu até escrevi isso agora há pouco lá no chat, no YouTube, cada live é uma aula. É inacreditável, cada live é uma aula. Se os profissionais diversos que estão aí nos assistindo, e depois junta 200, 300, já somos cerca já de 2.000 profissionais que já passaram pelas nossas lives. Isso é um conjunto de divulgação de informação incrível. A internet nos propicia isso, né? E eu fico extremamente agradecido porque tudo aquilo que nós estamos depositando nesse canal, no LinkedIn, nas trocas de informações que nós fazemos em WhatsApp, e o que vai para o Facebook, são informações assim incríveis, né? E se nós fôssemos sair correndo atrás, estariam espalhadas por aí. E vocês estão permitindo isso, né? Nós estamos concentrando muita informação no canal do YouTube e eu não tenho como agradecer, né, a não ser estar muito grato a Deus por todo esse apoio que Ele nos tem dado e por tanto crescimento
que nós temos propiciado a nós e também às pessoas que nos assistem. Bom, eu quero passar a palavra agora para o Alexandre, né, para o Massotti, né, e depois para o João Alexandre, para que façam as suas considerações finais. E, mais de antemão, eu sou extremamente grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e por tudo aquilo que Ele nos tem permitido fazer a cada dia que passa. Massotti e Alexandre, palavra de vocês. Muito obrigado, Zen. Eu queria agradecer novamente o convite. Eu queria dar aí os parabéns ao Haroldo, né? Foi uma bela moderação que ele fez. Ele faz jus, né, à fama que ele tem de ser uma pessoa assim muito brilhante, conduziu muito bem, deixou o pessoal tranquilo. Ao João Alexandre, que é a segunda live que eu participo com ele, né? Sempre muito competente. E eu queria dizer o seguinte, nesse tempo todo que você tem feito essas lives aí, eu aprendi muito tempo, aprendi bastante. Né? Eu venho estudando Indústria 4.0 desde 2014, eu tenho implementado, né, laboratórios nesse sentido, eu tenho me preocupado muito com as pequenas empresas, né, de vários outros programas que a gente já discutiu sobre isso daí, que as pequenas empresas elas ficam órfãos e tudo mais, mas eu acho que esse material que foi produzido aqui é uma boa referência porque ele toca todos os assuntos, né, sobre a Indústria 4.0, e eles têm aí, por exemplo, um pessoal de primeira linha. São 40 participantes do CEAGRAN, que eu tenho muito orgulho de estar nesse time aí, porque é um pessoal de primeira linha mesmo, né? Um pessoal que tem uma experiência e um conhecimento muito grande. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade e desejar aí para os nossos colegas, né, para os nossos amigos aí, um Feliz Natal, um ano novo muito melhor que 2020, né? Embora seja até uma redundância nós falarmos isso, né? Mas que todos tenham muita paz, alegria, que para todos os familiares e um Feliz Natal para todos, ok? E mais uma vez, aí, parabéns e obrigado aí pelos convites. Bom, eu faço as palavras do Massotti as minhas, né? Eu acho que uma coisa que é muito legal é porque a cada live que a gente vem aqui para apresentar informação sobre alguma coisa, a gente acaba aprendendo também com os nossos colegas, né? A gente sabe mais ou menos o roteiro do que vai ser perguntado, mas a gente não sabe o roteiro do que vai ser respondido. E hoje, apesar de impressão 3D ser a minha área, aprendi muito com o Massotti aí, as colocações dele, a visão dele diferente da minha, mais ampla do caminho em determinados tópicos aí que me enriqueceram bastante. Quero agradecer ao Haroldo por essa condução fabulosa, né? Muito obrigado, Haroldo, aí, as colocações das perguntas e questionamentos, assim, né, super bem encaixadas. E agradecer a vocês aí mais uma vez pela oportunidade da gente poder fazer parte desse grupo aí que acrescenta a nós todos os dias, né? Um feliz comemorações, festividades de fim de ano aí para todo mundo, né? Em grupinhos pequenos, mas com a alegria aí, com a satisfação de estar junto da família. Obrigado a todos. Obrigado, Massotti, obrigado, Alexandre. E, Haroldo, a você, extremamente agradecido. Para quem não sabe, né, o Haroldo é o nosso exemplo aí na criação desse conjunto de disponibilizações de internet, né, porque ele tem uma experiência bastante grande, já de 4 ou 5 anos nessa atividade, e, no fundo, ele está sendo um professor para nós. É aquela tal história, né? Nós temos que nos virar nos 30, então a gente tem que aprender rápido, né? A cada dia, a cada live que passa, a cada oportunidade que a gente tem de conversar aí entre nós e ter a presença do Haroldo na condução dos trabalhos. Ele tem outras lives, todas as segundas-feiras ele faz lives e conversando com grandes profissionais, não no sentido de trazer informação técnica, mas de poder agregar o conhecimento humano, né? Das experiências diversas dos grandes profissionais brasileiros, e esse canal que ele tem é incrível também. Então, Haroldo, muito obrigado também pelo seu apoio, por toda a sua disponibilidade e por todos os seus ensinamentos. Eu faço votos que todos vocês, inclusive vocês que estão aqui no YouTube, tenham todos um período de festas, talvez com algumas restrições, mas lembrem-se, né? O mais importante é o amor entre todos nós. Às vezes a gente se esquece desse pequeno detalhe, mas eu diria, como dizem alguns pastores, né, e padres aí, ao longo do ano,
esse ano foi um verdadeiro ano de aproximação. O distanciamento que nós tínhamos no passado, né, hoje ele se transformou num distanciamento físico, mas na realidade nos aproximou, né, socialmente, interiormente, através do amor de Deus. Isso é o principal resultado que eu vejo desse ano. E continuaremos a praticar essa aproximação familiar, social e de termos mais proximidade com os amigos. Isso foi o Seagran esse ano. O Seagran praticou exatamente isso esse ano. E eu sou extremamente agradecido a todos vocês. E vocês também, que estão aí no YouTube e que nos brindaram com sua presença. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe e que as boas festas e que o Natal em Jesus seja bastante compartilhado entre todos. A gente ainda vai se falar antes do Natal e eu desejo a vocês, e de novo aqui, os meus agradecimentos. Felicidades, fiquem todos com Deus e que Deus sempre os proteja. Um grande abraço a todos. Boas festas a todos. Boa festa a todos também.